Meio-dia, 6 minutos, de volta para falar sobre política. Paulo Roberto está por aqui ao vivo. Tudo em paz, Anchieta. Tudo sob controle. Bom receber os acadêmicos de comunicação. Isso, hoje a gente está aqui acompanhado com uma turma boa aqui no estúdio. Pois é, rapazes e moças que um dia estarão aqui no nosso lugar. Agora eu espero que seja daqui a mais uns 40 anos, porque se o presidente Lula diz que quer viver 120, por que nós dois não? Não é verdade? A gente tem que passar dos 120 também. Agora sem a fichinha, dá para ir bastante tempo. Bronca fácil de resolver. Pois bem, aquela situação, por falar em bronca, aquela bronca de Cabedelo, começa a ser resolvida. De que modo, de que maneira? A Justiça Eleitoral resolveu que na próxima segunda-feira haverá a diplomação de prefeito e vice que foram eleitos naquela eleição suplementar. Não significa posse, mas pelo menos a diplomação vai acontecer porque até agora a Justiça não constatou nenhuma irregularidade na eleição suplementar. Tem destaque? Olha aqui. Esse é o prefeito que foi eleito e que está sob júdice ainda, porque ninguém sabe, mas vai ser de toda forma diplomado. E a gente detalha para quem está em casa, a Justiça Eleitoral manteve e confirmou a diplomação do prefeito e do vice eleitos em Cabedelo. Edivaldo Neto, que é esse que a gente mostrou aí, e Evilásio Cavalcante, ambos do Partido Avante, serão diplomados na próxima segunda-feira, dia 25. Será às 5 horas da tarde no Teatro Santa Catarina. E eu reafirmo que a diplomação não significa posse, o que será feito mediante orientação judicial. Agora há pouco, a gente já está quase em clima de Copa do Mundo, apreenderam na Baixada Fluminense, nas imediações ali da cidade de Nova Iguaçu, um ônibus, que era para disfarçar, lotado, repleto de figurinhas da Copa falsas. Tem jeito esse país? Os caras Meu amigo, se falsifica tudo. Falsificaram o álbum e as figurinhas para vender nas cidades lá do interior do Rio de Janeiro. Tem jeito. Pode um negócio desse? Tem jeito, não. Eles vão queimar as figurinhas. Diz que até a figurinha de Pelé apareceu no meio. Pelé já está no andar de cima. Dizem que a mais difícil do álbum oficial da Copa parece que é a de Neymar. Diz que tinha Neymar sobrando lá. Sobrando. Impressionante, viu? Pois bem, aqui estão falando em CPI. CPI quase sempre acaba em pizza no Brasil. É a CPI da Cagepa, da história da privatização, não da empresa, mas da parte do esgotamento sanitário, que não seria ou não é uma, digamos, privatização em si. É uma parceria público-privada, através da qual essa empresa espanhola que ganhou o leilão, digamos, o edital, venceu o edital, ela vai cuidar da parte de esgotamento sanitário, instalar esse esgotamento em algumas cidades onde não existe e, naturalmente, cobrar por isso. O governador Lucas Ribeiro até deu uma ideia de que é mais ou menos como existe hoje algumas outras empresas que prestam serviços à Cagepa, por exemplo, a ICOL. Sim. Quando estoura um cano, quebra-se um hidrômetro, aparece um vazamento, a ICOL vai lá e faz aquele serviço e a Cagepa remunera ela pelo que foi feito. É mais ou menos assim. Sim. O assunto chegou à tribuna do Senado com Efraim Moraes Filho, senador. Presta atenção. E leilão de uma empresa só cheira mal, cheira a esgoto. Tema que movimentou o estado da Paraíba durante essa semana. E ele merece ganhar envergadura nacional. Quando o governo faz um leilão praticamente às escuras, onde nenhuma empresa nacional participa, um leilão de apenas um interessado, que é uma empresa espanhola que está, inclusive, envolvida em casos de corrupção e fraude à licitação lá na Espanha. Agora, faltou o senador Efraim dizer que quando você abre um edital aí, se habilita quem quer. Se apenas uma se habilitou, é claro que ela vai vencer, porque não teve concorrência, mas o edital foi publicado, os prazos legais foram cumpridos, é preciso dizer tudo isso. Agora, em ano de eleição e com Efraim sendo concorrente de Lucas, é claro que ele faz o discurso que deveria fazer e que se eu estivesse lá, provavelmente faria também. Enquanto isso, o governador Lucas Ribeiro se pronunciou e disse, é coisa de oposição, é coisa de ano eleitoral. Vamos ver. Talvez seja muita coincidência, né? Às vésperas das eleições, isso acontecer. Mas a gente vai focar no nosso trabalho, na nossa gestão, em entregar ações e buscar soluções. A população quer solução, não quer conversa fiada, não quer debate improdutivo, pelo contrário, quer solução e o nosso governo tem dado e tem correspondido às expectativas do povo paraibano. Luciano Cartacho, como sabemos, foi vice-governador do estado na gestão de José Maranhão e foi também prefeito eleito e reeleito em João Pessoa, governou a nossa capital por 8 anos. Ele já não está mais no Partido dos Trabalhadores, está numa outra legenda, e ontem foi perguntado se o PT, quando ele ainda estava lá, realmente se interessou pela vaga de vice
na chapa de Lucas Ribeiro. Tem repercussão na mídia, a gente destaca, está aqui Luciano Cartacho. Luciano afirma que o PT da Paraíba nunca abriu um debate profundo ou objetivo, ou as duas coisas, sobre indicação de vice na chapa de Lucas Ribeiro. Destacamos, então, o deputado estadual Luciano Cartacho, que está hoje no Republicanos, afirmou ontem, quinta-feira, que nunca houve um debate profundo dentro do Partido dos Trabalhadores do Estado sobre a possibilidade da legenda indicar o vice na chapa do governador Lucas Ribeiro nas eleições de outubro. Essa declaração, Anchieta, foi dada durante a entrevista ao ser questionado sobre as articulações políticas envolvendo a composição da chapa governista para a disputa pela reeleição. Luciano Cartacho, que mudou uma reviravolta. Uma guinada enorme, né? Você sair do PT para o Republicano. Mas você sabe que se alguém estivesse se afogando e passar um jacaré ou um crocodilo, o cara se agarra, que é para não morrer afogado, né? Então ele disse, aqui eu vou morrer afogado, vou me agarrar com o primeiro, o americano chama alligator, né? Com o crocodilo. Pois bem, vamos à boca maldita de hoje? Boca maldita da sexta-feira vem do estado do Piauí, que por uma dessas coincidências é o estado do senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, é um dos manda-chuvas lá do estado do Piauí. Tem um humorista no Piauí chamado Francisco Machado. Ele faz lá mais ou menos o que o nosso saudoso Shaolin fazia por aqui. E ele é conhecido como Machadinho. Aí fez uma tirada essa semana e colocou nas redes sociais, uma tirada lá do nosso interior mesmo, do mato. Pois exatamente. Bem, ele simulando uma ligação dele para Vorcaro. Para Daniel Vorcaro. Já que o Ciro Nogueira, que é do Piauí, conterrâneo dele, está enrolado aí com Daniel Vorcaro, ele simulou uma ligação para Vorcaro, mostrando toda a intimidade, e isso, como a gente diz hoje, bombou, viralizou nas redes sociais. Machado ligou para Voca, é assim que ele chama Vorcaro, Voca. Porque esse Reginaldo Bastos aqui estava choramingando hoje nos corredores, dizendo que D.O., a amiga dele foi presa. Eu perguntei, quem é D.O.? Deolane, minha amiga, eu sou seguidor dela, ela foi presa ontem. Aí o Machadinho chamou Vorcaro de Voca. Presta atenção na simulação da ligação telefônica. Olá, Voca, tudo bem, querido? Cara, é o seguinte, da última vez que nós viajamos aí pra fora do Brasil, cara, aconteceu umas coisas aí e você sabe, né? Você não, porque você é livre, cara. Tu namora com quem tu quer, você pega todo mundo, mulher de deputado, de ministro, tu pega tudo, né? Mas eu não, eu sou casado, velho. E aquelas imagens lá, eu queria que tu falasse lá pra aquela mulher do senador lá, né? Pra ela pagar, meu irmão, porque se bater aqui em casa, minha separação é certa, sabe? Ó, Voca, é o seguinte... Tu sabe que meus vídeos estão meio parados. Eu queria, se possível, né? Você arrumar um dinheiro aí pra mim, pra gente poder... fazer, né, uns vídeos de mais qualidade, que meu telefone quebrou a tela aí, quebrou a câmera e a película tá ruim, entendeu? Tem como você arrumar um negócio pra nós? Aí o Pix é aquele mesmo lá que você mandou da última vez, viu? Mas é só entre nós, tá? Ninguém comenta isso aí não, tá? Um beijo, Voca. Cara, esse teu bigode aí, o cara que o barbeiro que fez, deixou muito massa, ó. Ele simulou o vazamento de uma ligação dele para Daniel Vorcaro. Os áudios vazados. Gente, hoje nós temos o Ponta a Ponta. Sim, hoje é sexta-feira. 7h30 da noite. O assunto da semana passada, que para algumas pessoas soou meio que estranho, mas não foi estranho, porque o tema interessou a todo mundo, foi maconha. Por quê? Porque extrai-se hoje vários derivados da maconha para doenças como autismo, Alzheimer e outras mais. Pois bem, aí maconha sexta-feira passada, hoje o assunto é pão. Pão nosso de cada dia. E vamos conversar com o panificador, o nosso querido Petrônio Bellarmino, das panificadoras Imperial, que produz o melhor pão Recife do Brasil. Você provou? Não provei não. O pão ficou aqui ontem. Não deixaram não. Não deixaram? Ah, eu vou trazer. Quando eu procurei lá, meu amigo, já tá... Da minha parte eu vou trazer um pedacinho para você provar. Só um papel, sabe? Que ele deixou 5 quilos para o pessoal aqui provar e dar o parecer. Não dá nem para começar. Então hoje a gente vai falar sobre produção do pão nosso de cada dia, os vários tipos de pães, os equipamentos que se modernizaram, forno, tudo isso, os implementos, as receitas. É o papo de hoje no Ponta a Ponta, às 7h30 da noite, com reprise amanhã, depois do almoço. Muito bem. Isso aí, o assunto é interessantíssimo, meu amigo. Eu vou correr agora antes que vaze alguma ligação minha para a Voca. Cuidado, viu? Tchau. Bom fim de semana, Paulo. Vamos a Brasília. Direto de Brasília, tem Napoleão de Castro.
Muito boa tarde, prazer enorme falar com você, com o nosso telespectador nesta sexta-feira. A gente volta para fechar a nossa semana de acompanhamento aqui direto da capital federal. Semana importante, tivemos a aprovação da medida provisória que trata de regularizar o piso nacional do magistério. Uma luta de mais de 40 anos que finalmente teve o seu fim esta semana com a aprovação e a matéria vai à sanção presidencial. Unifica a remuneração dos professores em todo o país, nos 26 estados da federação, também aí na Paraíba e aqui no Distrito Federal. E olha, Paulo Roberto, Anchieta e o nosso telespectador, o Congresso fez mais uma pegadinha ontem com a sociedade, viu? Os vetos do presidente Lula na Lei de Diretrizes Orçamentárias, um dos itens era uma espécie de proibição da doação de pessoas físicas e de empresas, na campanha eleitoral. O que é que os parlamentares fizeram? Derrubaram o veto e trouxeram a regra de volta, permitindo exatamente a doação de recursos para campanhas eleitorais, inclusive para essa de 2026. E o fechamento da Marcha dos Prefeitos ontem, Eles elaboraram uma carta, um documento com os temas centrais das lutas aqui em Brasília para os prefeitos dos 5.570 municípios em todo o país. O presidente Jorge Coelho da FAMUP falou com a gente e fez um resumo aí desses temas para a equipe do Em Dia. Acompanhe. Olha, temos aí uma questão muito importante, que é o royalties do petróleo, o dinheiro na conta dos municípios. Temos a PEC 253, que precisa ser votada. Nós hoje não temos condição de nos defender perante tribunais superiores, porque as nossas entidades como a CNM, a ABM e a Frente Nacional não têm direito de fazer com que a gente contraponha aquilo que é ruim para o nosso município quando a gente entra com a ADI. Portanto, a gente precisa que seja votado no Congresso Nacional e precisamos também das pautas prioritárias, que é em defesa principalmente daquilo que é de recurso para os municípios. Deixando o meu abraço e o desejo de um excelente final de semana de Brasília, nesta sexta-feira, para o Em Dia da Rede ITA, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. Bom fim de semana. Mudando de assunto por aqui, eu chamo a atenção dos contribuintes